E hoje em dia, a capacidade de escolha é infinitamente maior do que a gente tinha no passado. Hoje existem opções para qualquer coisa. Antigamente você não tinha muito o que escolher, era isso ou aquilo, e hoje em dia você vai comer, você vai namorar, você vai assistir, tudo é uma enxurrada de opções. O que isso acarreta na cabeça das pessoas quando você tem uma infinidade de opções e ao mesmo tempo você fica naquela tensão, uma ansiedade de será que eu estou perdendo alguma coisa? Eu escolhi uma coisa, quando você faz uma escolha você está deixando todas as outras para trás. E aí? Na verdade, eu acho que tem um pouco de ilusão da gente pensar que existem tantas opções assim. Me recordo que uma vez eu vivi um fato muito prosaico, mas muito interessante. Uma vez eu cheguei num balcão do supermercado e queria comprar um creme dental. Tá. E aquele Na monte teoria de, tem um monte de marca, né? um monte de marca. Gente, o que será que é realmente a diferença entre uma e outra? Como é que eu escolho? Tem alguma diferença entre elas? Uma com uma caixa de um jeito, outra do outro, falando isso, falando aquilo. Eu resolvi, naquela época ainda enxergava bem, né? Fio dental, você vai comprar fio dental já. Cara, é tanto fio dental, um com sabor, outro de formato diferente. Eu fui ler as letrinhas pequenininhas, todos eram do mesmo fabricante. Ah, é? Simplesmente se gera uma ilusão da variedade, para que Ilusão você da tenha a escolha. ilusão de que você está escolhendo. Ah, exatamente. Que a maior parte das coisas na vida é assim. Se você pega, na verdade, a gente tem duas opções. A opção do metafísico e do físico. A opção do ser ou do ter. Isso é poderoso o que você está falando. E dentro desse mundo do ter, as inúmeras opções são muito pequenas, na verdade. Reduzem a pouquinhas coisas. É o prazer sexual, é o prazer do apetite, é Do o entretenimento. do entretenimento. Porque você abre, hoje em dia, sei lá, tem 6, 7 streamings, Netflix, Prime, Apple, Ixi, Hulu, HBO, Star Plus, Hulu e tal. Aí você fala, meu Deus, o que eu vou assistir? Você tem aí alguns prazeres, esses prazeres, milhares de coisas muito parecidas sendo oferecidas. Muito parecidas. Tá? Muito pouca opção, na verdade. Mas como que faz para essa ansiedade que você teve lá no supermercado, ou que a gente tem quando tem que escolher um filme? Antigamente era assim, o que está passando no cinema? Tipo, tem 2 filmes passando no cinema, você vai lá e escolhe um. Hoje em dia, você pode estar no cinema, pode estar jogando videogame, pode estar assistindo um podcast, pode estar assistindo streaming, pode estar assistindo TV aberta. Cara, é muita opção. Mas quando você vai deve ver, gerar? 90% É prende lixo. a tua atenção pelo quê? Violência ou sensualidade? Exatamente. Ou os dois juntos. É. Então não tem muita ou opção. é humor, ou é violência, ou sensualidade, né? São as Isso, 3 coisas que mais atraem, né? O humor está muito baseado na sensualidade, na maior É? parte dos casos. Você pegar um humorista hoje que faz graça sem falar de sexo, é Ah, sim, raríssimo. sim. Raríssimo. Mas eu tô falando mais de gatinho caindo, coisas assim. O pessoal também atrai também essa coisa do... Mas em filmes, no cinema, em geral, eles estão bem sim. nessa polaridade. Ou é violência ou é sensualidade de algum tipo. Tá. Tá? Então, se pensa que tem muitas opções, e tem poucas, poucas. na verdade. Você chega diante do cinema e diz, que opção eu tenho que vai me fazer refletir sobre o sentido da vida, sobre a minha identidade, sobre o que se aí- espera de mim? Você vai contar nos dedos de uma mão as que você já teve ao longo da vida. Exato, aí é muito pouco mesmo. Então, você não tem muitas opções. São variações sobre o mesmo tema. Né? Inúmeras variações sobre o mesmo tema. Os 2 polos extremos, né? Que é a extrema sensualidade, que chega a ser um pouco violenta, e a extrema violência, que chega a ser um pouco sensual. Cara, é mesmo. Elas fecham o circuito fecham lá o embaixo. círculo lá embaixo. E esse lance da gente, muitas vezes, essa coisa de não se pensar na vida da gente, de não se pensar sobre a nossa existência, leva a esse consumismo e essa busca da dopamina do prazer imediato, né? É como no filme lá no Clube da Luta, acho que o cara fala, né, que a gente trabalha em coisas que não gostamos para comprar coisas que não precisamos, né? A gente fica assim, ganhar mais dinheiro, e ganhar mais dinheiro para quê? Para comprar coisas que a gente nem precisa. Ou assistir coisas que não vão acrescentar nada pra gente, né? Inclusive, esse é um problema do imediatismo que nos limita para criações de maior porte. Porque qualquer coisa que você queira fazer, você imagina se Leonardo da Vinci só quisesse resultados rápidos. Não haveria a Mona Lisa. Você não escreve esse livro aqui em um dia, entendeu? Não se faz um trabalho bom em pouco tempo, necessita um esforço. Qualquer capacidade de construir coisas que façam diferença exige que você tenha essa capacidade da satisfação adiada.
do trabalho que é longo, disciplinado e a satisfação adiada. Esse imediatismo do ser humano faz com que o ser humano fique medíocre, reduzido à mediocridade. Acho que a gente está vivendo a era da mediocridade, né? 99% das coisas que são consumidas ou que são oferecidas são feitas para serem medíocres, para tornar as pessoas medíocres. Não, nem contestar. A pessoa às vezes nem sabe o que ela está vendo é ruim, porque ela não assistiu ou não leu uma coisa boa o suficiente para ela considerar aquilo ruim, né? Isso para notícias, para arte, para qualquer coisa, né? Uma vez eu vi um livro nas livrarias que tinha assim, 50 coisas que você não pode deixar de ler antes de morrer. Ah, sim, tem vários Achei lugares para você. 50 lugares para ir. Aí eu fui ver o que ele recomendava para ler. Gente, não tinha uma República de Platão, não Era tinha tipo best-sellers. um Bhagavad Gita, não tinha livros fundamentais que eu considero os mais... Eu posso te dizer que os 10 que são os mais importantes da minha vida, não tinha nenhum dos 10 lá. Vamos falar para o pessoal, então, quais são os 10 essenciais que você colocaria nessa lista para o pessoal ler? Falo a República de Platão, com certeza. Eu falo... Dá para ler hoje em dia e é de boa? Ou ele é muito... Não é de boa, você vai ter que ter um esforçozinho até se acostumar com o estilo de Platão de pensar. Você não pode distrair um minuto porque você perde o silogismo. Entendi. Mas a República de Platão, com certeza, tem um pouco de tudo, é um diálogo maravilhoso. Você pode pegar os Analetos de Confúcio, são fundamentais. Vai pegar um Dhammapada budista, um Bhagavad Gita indiano. O que mais que eu poderia falar? Uma Voz do Silêncio, que se baseia no pensamento tibetano. Falando de livros que eu penso que são altamente estruturantes, um Ramayana, que é um clássico indiano, sensacional. Fala o quê? Sobre o quê? Ramayana é um épico indiano que conta a história de um príncipe que teve a sua esposa roubada e vai combater para recuperar a sua esposa, só que ele é todo simbólico e ele fala do ser humano, de todas as suas fraquezas, da existência. Eu tenho no YouTube uma palestra sobre ele, se você tiver interesse. Quero sim. Muito, muito bonito. Esse épico é de uma beleza impressionante. É um dos livros mais belos que eu já li. O que mais que ficou faltando? Estamos 6 aí, faltam 4 aí. Coloca alguma ficção aí no meio também, para ajudar a gente. Que você leu e que você achou que vale a pena, assim. Ficção? Bom, é lógico que a gente tem que ir para os lugares comuns e inevitáveis, né? Você tem que ir para um Dom Quixote. Falamos junto aí. Dom Quixote não tem como escapar dele de jeito nenhum, é sensacional. Tá? Moby Dick? Moby Dick é fantástico, ainda tenho vontade de fazer uma palestra sobre Moby Dick. Você pode pegar um dos dramas shakespearianos também, que vale muito a pena, tem muita reflexão sobre a natureza humana. Rei Lear ou qual que... Vamos colocar nessa lista aí. Eu colocaria Otelo. Otelo. Acho tão sofrida aquela experiência do Otelo, acho uma coisa maravilhosa. O que mais? Falta um. Você quer que eu fale de ficção ou de não ficção? Tanto faz? Agora tanto faz. Pega um Tao Te Ching. O que é Tao Te Ching? É o livro sagrado do taoísmo, o pensamento de Lao Tse. E qual que é esse pensamento? São máximas, são aforismos que falam sobre a vida, sobre a realidade da vida. Entendi. Muito interessante, muito bonito. Nossa, fortíssimo. É mesmo? É. Fechamos 10 aí, olha, já tem 10 livros. O pessoal nos comentários pode colocar isso para o pessoal ler. Coloquem nessa ordem aí os livros, os 10 que a gente falou. E o que eu vejo, professora, também, muito nos livros de ficção e nos mitos que a gente conhece, é que sempre tem a figura de um herói, né? A figura da jornada do herói. A gente falou, quando você estava explicando o mito da caverna de Platão, me pareceu muito um pouco dessa jornada do herói, né? Do cara que sai, ele é escolhido por algum motivo, ele não aceita o desafio, ele sai da onde ele está, vai para uma missão grandiosa, para uma coisa que é muito maior do que ele, vai passar por várias provações e vai voltar para a aldeia ou para o povo que ele... vai ter a ajuda de um ancião, normalmente, né, de uma pessoa mais velha e tal, e volta para o lugar onde ele partiu, trazendo esse conhecimento. É um monomito de Campbell. Exatamente. Basicamente um monomito de Campbell. Você acha que ele vale ainda? Por que ele é tão poderoso até hoje e a gente vê tanto filme, tanto livro que segue essa linha, né? Porque no fundo está contando a nossa história. E a gente se reconhece aí. Vai perceber que tem certas coisas que são inacreditáveis. Por que se faz tanto? Por que ainda hoje se monta tragédias gregas no teatro? Exato. Tem um significado, tem algo mais profundo ali.
Você pegar, por exemplo, na mitologia grega, Cronos devorando todos os seus filhos, é o tempo devorando todos nós. Tá? Se você pega, por exemplo, no mito arturiano, Guinevere traindo Arthur com Lancelot, é a nossa psique traindo a nossa essência com as coisas passageiras do mundo, com as coisas fugazes. Então, esses mitos, essas histórias tradicionais, esses grandes épicos, estão contando a história do ser humano. A busca do Santo Graal. Isso. Inundações, reconstrução depois dessa... A inundação, exatamente porque a água é muito símbolo do mundo material pela horizontalidade. Se você pega um copo como esse, de todo jeito que você vira ele, a água está sempre horizontal. Exato. Se eu pegasse uma tocha, de todo jeito que eu viro, o fogo está sempre vertical. Então, essa é a cruz do mundo, representa o mundo material e o mundo espiritual. Então, muito disso de estar engolido pelas águas, mergulhado nas águas, é uma pessoa ter caído no materialismo. Entendi. E aí depois emerge, vitorioso, sai dali. Até mesmo um Pinóquio de Carlo Collodi tem essa menção. Ou Jonas, né? Isso. Dentro da baleia. Entrar no mundo material e saber passar por cima dele, ser vitorioso, ir além, voltar. Tá? Voltar para o seu ponto de origem. Todas as histórias de personagens heróicos ou míticos, ele tem essa coisa dele ir para o mais profundo, para a sombra e ressurgir, né? Não digo todas. Eu digo maioria, que algumas clássicas, clássico não é sinônimo de antigo. Tá. Pode ser uma coisa até nova. Falei de Pinóquio de Carlo Collodi, por exemplo. Pode ser até uma coisa nova, mas que segue uma estrutura baseada realmente na experiência humana. Porque tem histórias contemporâneas nossas que não tem sentido nenhum. Não tem sentido, não obedece a sentido nenhum. E por que a gente tem essa fixação com a figura do herói? O herói... De uma pessoa que ela deixa de pensar no bem próprio parece com um pouco do Platão, mas ele se referindo aos políticos, mas é o político idealizado, mas essa ideia do cara que se sacrifica pela maioria, pela humanidade. Né? Na verdade, se você considerar, por exemplo, a estrutura das religiões, todas as religiões têm lá um mestre que para elas é o máximo. Né? No cristianismo, Jesus Cristo, no budismo, Buda, no confucionismo, Confúcio e assim por diante. Mas se você se coloca diante de um ser desse, muitas vezes ele está numa distância muito grande. Inalcançável. É inalcançável. Você não se sente em condições de ser igual a Buda ou qualquer coisa do tipo. Um herói, ele é uma pessoa que está dentro do contexto da humanidade em geral. Poderia ser eu. Poderia ser qualquer pessoa ao seu lado. E, de repente, numa conjunção de fatores, numa circunstância que acontece na vida dele, ele vai muito acima do que o ser humano mediano vai. Ou seja, você olha e diz, fulano, não, se fulano pode, eu também. Portanto, o herói, ele relembra quão grande o ser humano pode chegar a ser. Ele aumenta o teto de possibilidades da humanidade. Entendi. Então, ele é algo que está no comum e, de repente, vem até aqui. Ou seja, se ele pôde, eu também posso. Então, ele devolve ao homem a crença em si próprio. Ele inspira. Isso. Devolve a crença em si próprio e mostra o quão grande nós podemos chegar a ser. Entendi. E cultiva a confiança na humanidade.